Não fica preocupado se você vai perder sua vida ou não. Não preocupa se você vai morrer agora, amanhã ou qualquer hora. Mas qualquer hora que você morrer, se você estiver curtindo a vida doidado, já foi o suficiente. Esse é o suficiente. Mas você não tem medo de morrer pilotando? Eu falei, prefiro morrer pilotando e sendo um Ayrton Senna da vida do que ser um bosta na vida, que é um escravo que vive 100 anos. Muito melhor ser o Ayrton Senna. Morreu com 34, parece que é a mesma idade que eu tenho. Foi tricampeão mundial, ajudava um monte de gente, mesmo morto ainda ajuda com o instituto dele lá. Pô, mano, que da hora. Aí você fala, mano, mas você não pode morrer. Te falar, só tem uma pessoa que não pode morrer, quem não pecou, foi Cristo. Ele falou assim, eu consumo isso aqui, está consumado. Eu entrego meu espírito nas suas mãos. Talvez você não saiba disso, mas ninguém assassinou Jesus. Não tem como assassinar quem não tem compromisso com a morte, nem com o pecado. A morte ficava lá tentando ele, e aí, bora? Bora o quê, velho? O que você está falando? Você não tem que me pagar salário nenhum. O salário do pecado é a morte. Eu não trabalhei para você, ué. Você vai ficar aí até a hora que eu quiser. Aí fui cumprindo as 300 profecias, quando cumpriu a última, ele falou, é nóis, vou descer ali e tomar a chave de um otário. E a morte falou, e aí, o que eu faço? Nada, fica acompanhando. Vai escoltando ele até lá no inferno, ele quer ir lá, ué. Ele quer pegar a chave, vai com ele. Mas fora isso, deixa eu te falar, a vida é uma aventura bem massa. Talvez a sua aventura é mais rápida, a sua vai demorar mais, eu não sei. Mas foi uma aventura ou não? Não, não foi. Você não governa. E para você governar sobre todas as coisas, você precisa governar sobre você mesmo, chama autogoverno. Lá em Provérbios está escrito isso. Que o verdadeiro governo, ele acontece quando a pessoa governa a si própria. Não é sobre um esforço de querer ser bonzinho. Eu descobri, eu já quis ser bonzinho, é uma merda. Não é sobre isso. O governo muitas vezes vai mostrar para você e para os outros que você não é bonzinho. O jovem rico chegou na frente de Jesus e falou assim, bom mestre, Jesus já falou, bom é Deus. Mas peraí, você não é o Jesus? É, mas bom é só Deus, você tem que saber disso. Já tomou um ali. As pessoas quando olham para a figura de Jesus, pensam assim, não, mas Jesus ele é tão bonzinho, um dia ele quebrou tudo na porta do templo. Ele não é tão bonzinho do que você pensa. Quem governa não é bonzinho. Tem como você falar isso com a boca, não? Te prova agora, Jesus vai voltar com um cetro de ferro na mão que aponta para a justiça e não quer conversa. Alguém vai falar, não, eu queria democracia. O olho dele está em chamas de fogo, só para você saber. Não vai ter conversa, não vai ser assim, o que vocês querem? Não é que vocês querem, eu já falei, vai ser do meu jeito. Eu sei que tem um monte de gente que vai ficar assustado quando vê Jesus, porque ele não parece com o Jesus de Hollywood. Então o governo não é sobre ser bonzinho, é fazer o que precisa ser feito. Ah, eu vou agradar meus amigos. Agradou os amigos, você já quer ser o bonzinho. A teoria do equilíbrio. Anota um código assim, ó. Governo é proibido ser equilibrado. Não tem como. O que é ser equilibrado? Pessoa equilibrada quer agradar todo mundo. Quando você quiser ser equilibrado, você vai desagradar quem te chamou. Então não tem que ser equilibrado. Pablo, e aí? Você desequilibrado? Também não precisa. Coloca assim, ó, balanceado. Isso é governar sobre você mesmo. Então tem coisas que não faz sentido, não faça. Eu não sei se anotou tarefa. Você tem que aprender gestão no tempo, urgente. Gestão no tempo. Pablo, o que é esse negócio? Só escreve uma palavra, produtividade, ser produtivo. Essa é uma das esferas violentas que é o tempo. Você tem 1 milhão, 51.200 horas de vida. O que você faz com isso? Você tem que aprender a dominar sobre isso. Pablo, que outro poder que você acha que eu tenho que governar sobre ele? O mundo espiritual. Mundo espiritual para mim é assim, ó. Se eu conversar com a pessoa, eu vejo que ela não domina lá, eu não dou conta nem de ouvir. Ah, então você é arrogante. Não, não sou arrogante. Eu acho que a pessoa que não entende o mundo espiritual, ela tem pouca coisa para acrescentar na vida de alguém. Ela é muito superficial. É igual aquelas caixas d'água de 5 litros. Precisa de 500 litros, o cara tem 5. Você fala, mas não dá nem para um gato tomar água nessa caixa d'água, eu vou ficar aqui ouvindo o quê? As pessoas, elas são muito superficiais, sabe por quê? Porque elas não entendem de uma esfera superior. Mas que esfera é essa? Essa é o mundo espiritual. E você só entende o mundo espiritual porque você tem um espírito. Pablo, qual outro mundo que eu anotaria assim, mano? É sério. Entenda o mundo espiritual. Sei que alguns de vocês vão ficar escandalizados com o que eu vou falar. Mas alguns de vocês aprenderiam muito mais o mundo espiritual fazendo Vocês estão preparados para ouvir? Sim. Fazendo uma visita num terreiro de macumba do que ficar um ano inteiro ouvindo um culto ou uma missa. É um absurdo que eu falei, sim ou não? Você sabe por que é?
Porque você vai entrar, você vai ver um ritual muito sério. No outro, você vai ver um monte de gente com o celular na mão. Lá você não vê. Lá no culto, você vê um monte de gente com chiclete na boca. Lá no terreiro de macumba, você também não vê. Não é verdade? Tem umas macumbeiras aqui, não tem, irmão? É verdade. É. Já tava quase fazendo o trabalho aqui. Às vezes não conquistou alguma coisa, foi lá fazer o passe, né? Foi na encruzilhada travar a vida de alguém, não foi não? Não? É sério, se for, por exemplo, você carrega o Espírito Santo, você vai num ambiente que a pressão é ao contrário, você vai ver o tanto que o mundo espiritual é real. Alguém vai falar, tem um negócio aqui de interferência. Tem como você sair? Aí você vai falar, o mundo espiritual existe. Eu lembro que quando eu comecei, Senhor, me mostra o mundo espiritual. Aí ele começou a me mostrar, sabe qual foi o segundo pedido que eu fiz? Para de me mostrar. É porque ele é real, é sério, e te dá temor, porque seu córtex visual não tem experiência, e quando ele entra nisso, ele fica assim, ó. Tira de mim. Eu te falei isso, parece brincando, mas não é. Então, desde criança, eu conheço o mundo espiritual, então é tão fácil para mim entender. Pablo, por que o mundo espiritual é tão esquisito? É porque toda pessoa é estranha. Toda pessoa. E cada um produz de uma forma estranha alguma coisa. Só que você tem as suas próprias experiências, cara, a frequência muda. Por isso que eu desejo de todo o meu coração mesmo que você tope com um demônio daqueles brabos, legião, inclusive. Eu lembro um dia que colocaram na minha empresa lá em Goiânia um sapo, né? Foi de um trabalho com a boca costurada. Olha lá, credo. Por que você preocupa com isso? A minha mãe viu aquilo, a minha mãe queria morrer. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês abriram a boca do sapo para tirar a mensagem. Falei, não é possível, vocês mandaram o sapo embora com um recado. Mandou. Isso é muito interessante que você fala para a pessoa sobre uma macumba, ela pira, morre de medo, mas você fala que Deus falou que ele é imagem e semelhança, ela não acredita. Mas a macumba ela acredita. Esse é o problema. A falta de experiência espiritual faz você acreditar numa coisa que é do mal e que funciona só na sua cabeça, porque na minha nunca funcionou. Não funciona. Eu desafio muitas vezes o mundo espiritual, mas se for, então põe para derreter para cima de mim, deixa eu ver. Eu quebrei tanta coisa de crença, eu posso falar uma para vocês que é assustador. Eu não vou ficar expondo demais os dados para não atrapalhar algumas pessoas. Mas tinha um certo evento que a gente orava muito por esse evento. Aí um dia veio uma crença na minha cabeça assim, ó, isso aí é crença. Quem faz isso é Deus, vocês não precisam fazer isso. Aí eu falei, não, mas desde pequeno isso aqui é uma verdade para mim. Não, mas pode parar com isso aí. Aí caiu na minha vez de orar. E a gente orava realmente por tudo, todas as etapas do evento. Chegou na minha vez. Eu nesse processo eu não sei nem o nome do processo, mas eu estava orando, os irmãos, com aquela expectativa, esperando aquela oração fervorosa, de tipo assim, cuida da água, do ventilador, de não sei o quê. Aquela oração bem detalhada, eu já fui muito disso. Aí eu falei, Senhor, esse evento é seu e eu não vou orar por nada, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo, não é da nossa conta e a culpa é sua. Tudo que for acontecer. Aí o pastor olhou para mim numa decepção. Falou, pode deixar que eu oro de novo. E voltou naquele clima. E eu descobri uma coisa. Crença é a coisa mais assustadora do mundo. Crença não é mundo espiritual, tá? Crença é no racional. Se gerar emoção, entra na alma. Mas eu nunca vi uma coisa mais absurda do mundo do que você achar que crença da sua cabeça é o mundo espiritual. Não é. Por isso que eu falo para você governar nas esferas, porque quando você começar a ir lá, mesmo que você quebrar a cara, você vai governar do mesmo jeito. Quando você começa a descobrir, você fala, meu Deus, não era nada do que eu estava imaginando.